Uma coisa me disseram, quem dera fosse verdade. Disseram que em outras terras, judias e não judias, moças que nem nome têm, em armas se levantaram, que guerrilheiras se chamam, que matam nazis nas noites, que vingam os noivos e a honra. Quem dera fosse verdade. Porque, se fosse verdade, mulheres matando nazis, nesse campo desgraçado uma alegria eu teria, uma esperança também. Dizem que em outras terras lutam mulheres em armas. Quem dera fosse verdade, porque, se fosse verdade, um dia para Varsóvia com certeza chegaria, em que o inverno se fosse e os nazistas se acabassem. O ano é 1934. Chega ao poder uma das figuras mais emblemáticas da história, Adolf Hitler. Nascido em 20 de abril de 1889, Hitler era, na verdade, austríaco e aspirante artista. Em sua juventude, sem o apoio do pai, Hitler se muda para Viena para tentar concorrer a uma vaga na Academia de Belas Artes, uma das mais prestigiosas faculdades de artes e arquitetura do mundo. Entretanto, sua vaga em Viena é negada, e ainda lá, enquanto vendia cartões postais das cidades pintado à mão, sua vocação para o antissemitismo começa a crescer, vocação essa que mais tarde vai se tornar sua marca registrada. Em 1903, Hitler pega a herança que o pai havia deixado e se muda para Munique, na Alemanha, movido pelo ódio que ele tinha pela Áustria e fugindo do serviço militar obrigatório austríaco. Entretanto, sua vida muda quando estoura a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Movido por um sentimento patriótico alemão, ele decide se alistar no exército e passa a Primeira Guerra inteira servindo ao exército alemão como um mensageiro. O tempo passa e a Alemanha perde a guerra, e a maioria do exército alemão, revoltada com a rendição, preferia ter lutado até a morte do que ter sido obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, uma humilhação para o povo alemão, que serviu de ódio contra a nova república estabelecida, a chamada República de Weimar. Os movimentos antissemitas começam a crescer cada vez mais depois do fim da Primeira Guerra e junto com eles o ódio. Hitler inicia sua carreira política na década de 20 e é preso depois de uma revolta e na cadeia escreve seu livro, Mein Kampf, ou Minha Luta, em que escreve todos os seus ideais, inclusive a ideia de um extermínio completo da raça judia. Devido a uma oratória que comovia multidões, Hitler consegue angariar cada vez mais eleitores para o seu partido até depois que ele sai da prisão. E conforme o tempo passa, em 1932 ele consegue tirar sua cidadania alemã e em 1933 ele concorre ao cargo de primeiro-ministro. Ele não vence, mas chega muito perto de seu oponente, Paul von Hindenburg, que decide nomear como um sucessor. Após sua morte, em 1934, Hitler assume o posto de primeiro-ministro e começa a ser chamado de Führer, ou líder. Esse foi o início de um dos governos mais emblemáticos da história da humanidade, responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus no que foi chamado de Holocausto, e junto com outros países que causou a maior guerra que a humanidade já viu. O nazismo de Hitler, o fascismo de Mussolini na Itália foram governos que marcaram o século XX, com seu caráter totalitário, autoritário e extremamente preconceituoso. Entretanto, Hitler não fez o que fez sozinho e Hitler não foi combatido sozinho. Dezenas, milhares, centenas de pessoas combateram o nazismo e o que ele foi ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial e continuam a o fazer até os dias de hoje. Nas aulas de história ouvimos o nome de muitos, mas é aí que mora o problema. Foram sempre muitos, não as muitas mulheres que ajudaram a fazer o nazismo que ele foi e não as muitas mulheres que ajudaram a combater e cortar o mal do nazismo pela raiz. Seus nomes foram apagados, escondidos nos cantos das bibliotecas, suas memórias desapareceram. Essas mulheres, com os nomes esquecidos e os rostos borrados da história, procuram agora ser revividas, ressuscitadas, para que sempre lembremos de que o que aconteceu nunca mais deve se repetir e que continuemos lutando para que uma coisa tão grave dessas nunca mais se repita. A ideologia nazista pregava a mulher como uma figura doméstica, mãe, dona de casa, esposa. A mulher ariana perfeita era, nos ideais nazistas, a figura submissa ao marido e aos homens, devota ao lar e que geraria novas gerações de jovens arianos. Gertrude Scholz-Klein, que foi considerada pelo próprio Hitler como um exemplo a ser seguido.
Gertrude Emma Scholz-Klink nasceu em 1902 e foi uma ativista conservadora afiliada ao Partido Nazista. Ela se casou aos 18 anos com um trabalhador de fábrica e teve com ele 6 filhos antes de seu marido morrer em 1930. Ela se filiou ao partido por volta de 1928 e, em 1929, já era líder da seção de mulheres em Baden. Quando Adolf Hitler subiu ao poder, ele apontou Scholz-Klink como Führerin das mulheres do Reich, ou seja, era considerada a liderança das mulheres na Alemanha nazista, um modelo a ser seguido. Ela tinha uma boa oratória e tinha como principal tarefa promover a superioridade masculina e a importância de ter filhos. A mulher deveria ser submissa ao homem, afastada da política e devotada à preservação do núcleo familiar tradicional. Entretanto, houveram mulheres que prestaram um papel mais ativo na propaganda nazista, como Leni Riefenstahl, que ficou conhecida como a cineasta de Hitler. Helena Riefenstahl, ou Leni Riefenstahl, como ficou conhecida, nasceu em 1902 em Berlim. Após assistir um filme no cinema quando tinha por volta de 25 anos, Leni ficou impressionada pelo meio e entrou em contato com o diretor para pedir um papel em um filme. Quando lhe ofereceram a oportunidade de dirigir seu primeiro filme, A Luz Azul, anos mais tarde, ela aceitou. De acordo com algumas fontes, Hitler a teria procurado após assistir A Luz Azul e ter adorado. Outros dizem que foi o contrário. Leni procurou Hitler após tê-lo ouvido discursar num comício em 1932 e ofereceu seus serviços como cineasta, tendo ficado fascinada por suas habilidades de oratória. Em 1933, ela dirigiu um curta-metragem sobre um comício do Partido Nazista. Em 1935, lançou o documentário intitulado Triunfo da Vontade, um dos maiores filmes e mais influentes da época, que influenciou outras produções décadas depois, devido a técnicas de filmagem por ela utilizadas. Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pommern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von der Waterkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau, vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk, ein Führer, ein Reich, Deutschland! Um ano seguinte, em 1936, o filme Olímpia foi lançado, também dirigido por Leni. O filme era sobre as Olimpíadas de 1936, sediadas na Alemanha. O filme foi aclamado por inovações técnicas e estéticas e é até hoje influente em toda a cobertura esportiva de televisão. Ao longo da Segunda Guerra, Leni lançou vários outros filmes, que buscavam representar os ideais da estética nazista, junto da promoção da figura de Hitler e da ideologia nazista, como algo extremamente positivo, estimulando o nacionalismo e o patriotismo exacerbados que eram típicos de regimes fascistas. Além disso, nas produções de Leni, Hitler era sempre tratado como um grande líder e o grande salvador da nação alemã. Vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politische Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen, trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei, sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein.
als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. As produções de Lênin eram grandiosas, grandes disseminadoras da ideologia nazista, mas ela sempre negou qualquer traço de propaganda em suas obras. Era tudo feito pelo contexto artístico, não político. Ela dizia: "Eu só estava interessada em fazer um filme que não fosse estúpido como um noticiário propagandístico cru, mas algo mais interessante", ela dizia na BBC. Alegava que, por exemplo, o Triunfo da Vontade era, na realidade, um documento, não uma propaganda. Leni Riefenstahl morreu aos 101 anos, sendo considerada apenas uma simpatizante do movimento nazista pelos tribunais de desnazificação. Não foram poucas as mulheres que lutaram para combater o regime nazista durante a Segunda Guerra. Muitas de dentro da própria Alemanha, outras tantas de fora dela, arriscaram e até mesmo sacrificaram suas vidas em prol do combate ao nazismo e tudo o que ele representava. Na Alemanha e em seus territórios ocupados durante o conflito, foram várias. Dentro do Terceiro Reich, uma grande figura a ser citada é Irena Sendler, polonesa e assistente social que trabalhava dentro do gueto de Varsóvia, que resgatou mais de 2.500 crianças judias da morte. Irena Sendler era uma jovem polonesa que nasceu em 15 de fevereiro de 1910 e que ficou conhecida como o Anjo do Gueto de Varsóvia. Quando a Alemanha de Hitler invadiu a Polônia em 1939, Irena era uma assistente social que trabalhava no Departamento de Bem-Estar na capital do país, Varsóvia. Em 1942 foi criado o tão famoso gueto, e Irena, horrorizada pelas condições em que milhares de pessoas viviam, uniu-se ao Conselho de Ajuda aos Judeus e passou a trabalhar no gueto como enfermeira para evitar epidemias, especialmente de tifo. Passou a se comunicar com as famílias que lá viviam e propunha levar seus filhos para fora do gueto, mas não podia lhes dar garantia de êxito, o que era muito difícil. Entretanto, havia uma garantia: as crianças que ficassem morreriam. Ao longo de 1 ano e meio, Irena conseguiu resgatar mais de 2.500 crianças através de diversos meios, recolhendo-as em ambulâncias alegando estarem contaminadas com tifo, escondendo-as em sacos, cestos de lixo, caixas de ferramentas, sacos de batata. Tudo em suas mãos era uma via de fuga. Ela arriscava sua vida todos os dias e, eventualmente, foi descoberta pelos nazistas. Ela foi presa e torturada, mas nunca revelou os albergues e orfanatos que abrigavam as crianças, seus nomes ou o nome de outros companheiros. Ela foi condenada à morte, mas escapou com a ajuda de outro polonês. Quando a guerra acabou, Irena buscou as crianças e suas famílias para ver se algum pai ou mãe havia sobrevivido, falhando na maioria dos casos. Mesmo assim, com o passar do tempo e conforme seu rosto foi saindo nos jornais, Irena foi reconhecida pelas crianças que salvou que confirmavam a história, recebendo diversas condecorações, tanto do recém-criado Estado de Israel, quanto da Polônia, quanto da ONU, uma delas sendo a mais alta distinção civil polonesa, a Ordem da Águia Branca. Aracide Carvalho nasceu em Rio Negro, no Paraná, em 20 de abril de 1908 e foi uma brasileira poliglota que prestou serviços ao Ministério das Relações Exteriores. Filha de pais imigrantes de alemães no Brasil, morava na Alemanha com seu marido, do qual se divorcia em 1935. Entretanto, por ser poliglota, ela consegue um emprego no consulado brasileiro na cidade de Hamburgo, Alemanha, onde passou a ser chefe da seção de passaportes. Ao longo da Segunda Guerra, Araci, que não compactuava com o preconceito e segregação de judeus, passa a falsificar passaportes e vistos para enviar judeus da Alemanha para o Brasil. Mesmo após a circular secreta, a lei que restringia a entrada de judeus em território brasileiro, sancionada em 1938 no governo de Getúlio Vargas, até então alinhada com os ideais nazistas, Araci continuou a enviar judeus para o Brasil, salvando centenas da morte no Holocausto. Como ela despachava com o cônsul-geral diretamente, ela colocava os vistos entre a papelada para assinatura, deixando de pôr neles a letra J de judeu para conseguir a aprovação. Ainda na Alemanha, Araci se casa com o então cônsul adjunto João Guimarães Rosa.
Sua história ganhou uma minissérie na Rede Globo, intitulada Passaporte para a Liberdade, estrelada pela atriz Sophie Charlotte. Houve toda essa perseguição do regime nazista aos judeus na Alemanha. Meu pai fez parte da turma que teve a sorte de encontrar o Magazine na vida. Estava querendo ajudar as pessoas a saírem daquele horror da perseguição do Hitler. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui, eu não teria nascido. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Ela ajudou a salvar o mundo. Num tempo em que muitos se calavam, eu agi em silêncio em nome do que eu acreditava. A história real e extraordinária da brasileira que salvou centenas de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Assim foi, como diz, um anjo na vida de todos nós, né? Um anjo na cidade de Hamburgo, que assinou para muitos judeus o passaporte para a liberdade. Dia 20, uma superprodução em 8 capítulos. Que seja um exemplo para todos nós. Além de Aracide Carvalho e de Irena Sendler, podemos citar outras personalidades que também contribuíram para o combate ao nazismo dentro da própria Alemanha do Terceiro Reich, como Sophie Scholl, Lieselotte Hermann, Freya von Moltke e Maria Terwiel, que lutaram principalmente dentro da resistência na própria Alemanha contra o regime nazista. Quase todas essas mulheres eram extremamente jovens e deram suas vidas no combate ao nazismo, sendo em sua grande parte capturadas pelos generais e executadas. Quando se fala de combate feminino ao nazismo fora da Alemanha, os holofotes recaem sobre os ombros de centenas de mulheres soviéticas, que tiveram grande participação militar na Segunda Guerra, como aviadoras, franco-atiradoras, atiradoras de elite ou até mesmo como membro de partisans. As Bruxas da Noite, como foram apelidadas pelos soldados alemães, faziam parte do 588º Regimento de Bombardeios Noturnos, composto de mulheres aviadoras militares da URSS. Quando a Alemanha nazista atacou a União Soviética em 1941, muitas estudavam física, geografia, matemática, astronomia, química, entre outros cursos na universidade. Eram todas muito jovens, no final da adolescência e na casa dos 20 anos. Os homens foram convocados para lutar no exército, e elas não queriam ser deixadas de lado. Na então União Soviética, meninas e meninos recebiam a mesma educação e podiam aprender a pilotar em programas semelhantes aos escoteiros. Então, quando a guerra bate à porta, essas meninas estavam prontas, minimamente. Entretanto, não receberam a permissão de imediato. Centenas começaram a escrever para Marina Raskova, uma famosa pilota da União Soviética, que conversou diretamente com o então líder da URSS, Joseph Stalin, que autorizou a criação de regimentos aéreos femininos, o mais famoso deles, o das Bruxas da Noite, o 588º. Os aviões por elas utilizados eram precários, feitos de madeira e lona, uma vez que assim não seriam detectadas pelos radares nazistas. Elas realizavam de 8 a 18 voos por noite, já que o avião tinha capacidade máxima de 6 bombas por voo. Elas deveriam destruir ou inutilizar armamentos, acampamentos e alojamentos dos nazistas que vinham ocupando a União Soviética e receberam esse nome pelos alemães, que diziam que o som do vento nas asas lembrava o som de uma vassoura. Elas foram grandes pioneiras e grandes guerreiras que combateram tanto o nazismo quanto o machismo no exército, abrindo portas para o futuro. Irina Rakowalskaya, que liderou o movimento por algum tempo, narra: "No início, os homens riam de nós. Depois, isso mudou. Eles viram como pilotávamos e os homens do regimento de bombardeios noturnos começaram a nos chamar de irmãs, e os soldados de infantaria diziam que éramos criaturas celestiais, enquanto os alemães nos chamavam de bruxas da noite." Dentre algumas personalidades de renome nas Bruxas da Noite estão Raíssa Saronova, Vera Belick, Rufina Gacheva, Polina Gelman, Zoya Parfinova e Serafina Mozova. O exército feminino da União Soviética na Segunda Guerra não ficou restrito aos céus. As mulheres também combatiam por terra como franco-atiradoras ou atiradoras de elite. Assim como as aviadoras, elas eram parte do Exército Vermelho, mas eram responsáveis por definir alvos específicos e abatê-los à distância.
A mais famosa das franco-atiradoras soviéticas foi Lyudmila Pavlichenko, conhecida pelo apelido de Dama da Morte. Ela foi a mais notória das atiradoras especiais da URSS, acreditada pela morte de mais de 309 soldados nazistas. Ela é hoje considerada a franco-atiradora mais bem-sucedida da história, tendo sido condecorada com o título de heroína da União Soviética. Além dela, podemos citar outras grandes atiradoras desse período, como Alia Moldagulova, Maria Polivanova e Natalia Koshova. As instituições militares não eram as únicas em atuação durante a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiram na Europa os partisans, movimentos de resistência que surgiram para fazer frente à ocupação e controle por parte dos países do eixo, especialmente a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler. Os partisans operavam de dentro das linhas inimigas, com o objetivo de atrapalhar a comunicação, roubar cargas e sabotar equipamentos e missões. Aqui o destaque vai especialmente aos partisans soviéticos, que guerrilhavam contra as forças nazistas que atacavam pela União Soviética. Nascida em 13 de setembro de 1923, Zoya Kosmodemyanskaya vivia com sua família em Moscou. Em 1938, aos 15 anos, ingressou no Komsomol, organização juvenil do Partido Comunista da União Soviética, e com 18 anos recém-completados, enquanto ainda era uma aluna do ensino médio, ela se voluntaria para uma unidade partisan. Zoya foi designada para a unidade partidária 9903, que deveria cruzar a linha de frente na vila de Obukovo, entrando em território ocupado por alemães, onde deveriam minar estradas e cortar linhas de comunicação. Em 27 de novembro de 1941, ela recebeu uma missão. Ela, junto de alguns companheiros, deveriam queimar a vila de Petristevo, onde um regimento alemão estaria supostamente alojado. Eles atearam fogo em diversas casas na aldeia, e neste meio tempo, Zoya foi capturada, presa, despida, espancada, interrogada e torturada, mas nunca entregou nenhuma informação sequer de seus camaradas. Na manhã seguinte, ela foi levada ao centro da cidade e enforcada. Em 1942, sua história difundiu-se, e Zoya tornou-se um mártir. Em matérias publicadas naquela época, testemunhas diziam que estavam a enforcá-la e ela fazia um discurso. Eles estavam a enforcando e ela os ameaçando. Quando Stalin soube dessa história, proclamou Zoya heroína do povo, recebendo uma ordem honorífica de heroína da União Soviética. Atualmente, muito se diz e se discorda sobre a história de Zoya. Mas o inegável é que, apesar de incerteza sobre o seu nome que se tornou lenda, Zoya foi um grande símbolo durante e após a guerra, sendo um ícone feminino que combateu o nazismo até o fim, servindo de inspiração e símbolo de proteção para outros soldados. Reza a lenda que suas últimas palavras foram: "Camaradas, por que vocês estão tristes? Eu não tenho medo de morrer. Sou feliz de morrer pelo meu povo. Vou me executar, mas eu não sou a única. Somos mais de 200 milhões, não podem executar a todos. Meus companheiros vingarão minha morte. Alemães, rendam-se antes que seja demasiado tarde. A vitória é nossa." Em Berlim a Queda, o historiador Anthony Beevor conta que muitos membros do Komsomol levavam consigo recortes de jornal com a fotografia de Zoya, e que não eram poucos os que escreviam por Zoya em seus tanques e aeronaves. Após o fim da guerra, os horrores cometidos pelo nazismo foram descobertos pelos aliados, como o Holocausto. Os campos de concentração e trabalho forçado, as condições às quais os prisioneiros eram submetidos, as atrocidades realizadas pelos cientistas nazistas com judeus, ciganos, homossexuais, pessoas de outras etnias. Todos esses fatores combinados tornaram necessária a criação de um código, uma organização, que tivesse como principal objetivo evitar com que novos horrores acontecessem e que horrores similares se repetissem. Nesse contexto, surge a Organização das Nações Unidas, a ONU, em outubro de 1945, onde uma série de países se comprometeram em manter a paz e o respeito ao que veio se chamar de direitos humanos. A chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada pelos países membros da ONU em 10 de dezembro de 1948, que buscava garantir dignidade e proteção a todas as pessoas do mundo frente a ameaças que comprometessem suas vidas e direitos, para que algo como o Holocausto e a Segunda Guerra nunca voltassem a acontecer. Que a história dessas mulheres, sendo elas símbolos de resistência ou de um período tão obscuro da história do mundo, sejam lembrança constante da necessidade de lutarmos contra a injustiça e o preconceito em nossa sociedade, em nosso dia a dia e em nossas próprias vidas. Que horrores, como os vistos durante os governos fascistas e nazistas, nunca mais sejam vivenciados por mais nenhum indivíduo, e que o estudo da história de nosso mundo nunca nos deixe esquecer. Nazismo, nunca mais.